Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Na aula passada, dentro de substâncias e transformações, nós falamos de misturas homogêneas, heterogêneas, e falamos ainda também de alguns processos de filtração. Hoje a gente vai ver como a gente realiza a separação das substâncias dessas misturas, certo? Decantação, sedimentação, sifonação e centrifugação. Esses 4 processos se baseiam num único princípio, a diferença de densidade entre os componentes da mistura. Eles usam essa diferença de densidade para separar misturas heterogêneas, certo? Na sedimentação, a mistura é deixada em repouso e depois de algum tempo as partículas, pela ação da gravidade, elas se depositam no fundo do recipiente e a parte menos densa fica para cima. Um exemplo bem simples e que é muito rápido, não precisa ser depois de muito tempo, isso é depois de pouco tempo. Quando a gente mistura água e óleo, por mais que você pegue uma colher e mexa em alta velocidade ou rotacione no liquidificador, inicialmente vai parecer misturado, mas como a densidade da água é diferente da densidade do óleo, o que vai acontecer? A tendência é que a água afunde e o óleo fique na parte de cima, porque o óleo é menos denso, certo? Então, o processo de sedimentação é esperar que a gravidade atue naquelas misturas, porque uma, por ser mais densa do que a outra, tende a baixar para o fundo do recipiente. A centrifugação é um processo usado para agilizar a sedimentação e ele é um processo muito usado quando a gente tem a mistura de uma substância líquida com uma substância sólida. Então, coloca-se no tubo de ensaio, coloca-se na centrífuga, a centrífuga rotaciona e a tendência é que a substância mais densa vá para o fundo do tubo de ensaio. Para quem não sabe, o tubo de ensaio são esses tubinhos assim, e a centrífuga, existem centrífugas de vários modelos, inclusive algumas manuais, mas essa que a gente tem a imagem aqui, ela é bem moderna, ela é toda automática, parece um micro-ondas. Quando você liga, ela rotaciona esse centro aqui, certo? Ele fica girando. Então, esse movimento de rotacionar em altíssima velocidade faz com que a parte mais densa vá para o fundo do tubo do ensaio. A Glaísa, no micro-ondas, dá certo? Não. Porque quando ela começa a girar, os tubos de ensaio eles vão ficar meio que deitados, tão alta que é a velocidade. Por exemplo, se a gente amarrar uma coisa pesada na ponta de um cordão e girar, certo? A tendência não é que aquela coisa que está na ponta do cordão faça com que o cordão fique na horizontal. Então, é bem semelhante a isso, certo? Então, o micro-ondas ele não entra, numa substituição de centrífuga por isso. E também pela velocidade, porque a velocidade da centrífuga é bem alta. A decantação é quando a gente inclina o recipiente que tem a mistura para derramar o líquido menos denso. Por exemplo, um exemplo bem dia a dia também. Quando a gente vai fazer o arroz, colocar o arroz no fogo, a gente lava esse arroz antes. Então, quando a gente lava o arroz, a água do arroz que fica é uma água branca. Como é que a gente separa o arroz daquela água branca que a gente lavou? A gente espera o arroz baixar para o fundo da bacia, e baixar para o fundo da bacia não é decantação, certo? É sedimentação. Tô conseguindo voltar não. É sedimentação. Esperei o arroz baixar. Quando o arroz baixou, aí eu vou realizar a decantação. Eu vou derramar aquela água branca e vou ficar com o meu arroz no fundo do recipiente, certo?
E a sifonação, me desculpem aqui a digitação, tem um N, mas aqui tá certinho. O certo é sem o N, tá, pessoal? Sifonação. O processo de sifonação é a transferência do líquido sem usar a decantação. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem para ficar melhor de explicar para vocês. Então, olha só, nessa imagem, nesse esqueminha, a gente tem o que aqui? Aqui a gente tem um recipiente que tem um líquido e tem uma substância sólida. Então, no processo de sedimentação, a substância sólida foi parar no fundo do recipiente. A decantação vai derramar a parte líquida e vai ficar com a parte sólida que estava no fundo do recipiente. O processo de sifonação, ele pula a decantação, ele vem para cá. Então, ao invés de inclinar o recipiente para derramar água, foi usada uma mangueira para, por sucção, puxar essa água para outro recipiente e a parte sólida ficar só lá. Então, quando a gente não usa decantação e usa a mangueira, então a gente está realizando o processo de sifonação, tá, pessoal? Aí, além desse processo de decantação, segmentação, sifonação e centrifugação, outros processos, né, de separação de substâncias existem. Por exemplo, a levigação. A levigação é quando se usa o arraste de sólidos de baixa densidade por meio de corrente de água. Um exemplo disso são os garimpeiros, né? Como é que eles conseguem encontrar o ouro no meio da areia? Eles ficam balançando esse instrumento deles aí, certo? E a água vai passando. O que que acontece? O ouro é mais denso, mais pesadinho que a areia. Então, a tendência é que a água leve a areia e que fique o ouro no instrumento, dentro do instrumento dele, porque o ouro é mais pesadinho, mais denso, certo? Outro processo de separação de misturas bem simples é a catação, certo? Que é um método manual de separar misturas, né? Vai catar o feijão, vai catar o arroz, então você vai separar, vai ver se ali naquele feijão, naquele arroz tem alguma substância que não é feijão ou arroz. Então aqui na imagem, para separar esses grãos, vamos usar o processo de catação. Tem também o processo de peneiração ou tamização, que é quando a gente usa a peneira ou a aropemba para separar. Por exemplo, quando se tem uma construção, certo? Então, a gente sempre vê nas construções que o pessoal peneira a areia para separar os cascalhos, para ir só aquela areia fininha, que é a mais adequada para misturar com o cimento, para fazer a liga, né, do concreto. Então, também se separa, se peneira muitas outras coisas. Você fez o suco de goiaba, jogou goiaba no liquidificador, jogou água, papá fez o suco. Você vai tomar o suco com a semente? Não, você vai peneirar esse suco. A ventilação é quando se arrasta, a corrente de ar arrasta a parte mais leve, menos densa das duas substâncias. Por exemplo, se mistura agora mesmo nas safras, né? Se debulha feijão, debulha milho e sempre fica alguma palha do feijão ou do milho naqueles grãos. Então, como se separa? A gente diz que vai sacudir. Você sacode aqueles grãos na aropemba e o vento leva a palha, porque a palha é mais maneira, é menos densa. E aí o grão baixa. Na imagem aqui é o arroz, né? Ela tá usando o vento para levar a palha do arroz e ficar só com o arroz na aropemba dela. Então, esse processo de separação de cascas
usando o ar é chamado de ventilação. Tem também a flotação, que é quando a gente quer separar duas substâncias e usa uma terceira substância. No caso do exemplo que a gente tem aqui, nós tínhamos areia, certo? E serragem. A areia e a serragem estavam misturadas. A gente sabe que as densidades são diferentes e que a areia é bem mais densa do que a serragem. Então, foi usada uma substância de densidade intermediária, no caso a água, colocou-se, misturou a água com a areia e a serragem. O que foi que aconteceu? A areia afundou, porque ela é a mais densa de todas. A água que tem a densidade intermediária ficou no meio e a serragem, que é a mais leve de todas, que tem a menor densidade, boiou, como a gente costuma dizer, né? Então, conseguimos separar a areia da serragem, é possível jogar a serragem fora, escorrer a água e a areia ficar purinha, certo? Assim como esse caso aqui da flotação, que a gente tem duas substâncias e usa uma terceira substância, aqui na extração por solventes também é o uso de uma terceira substância. Então, dá um zoom aqui no esqueminha. Nesse esqueminha, a gente tem aqui duas substâncias, A e B, e nós queremos separar essas duas substâncias. Então, foi usada uma terceira substância, que é chamada de solvente, certo? Essa terceira substância foi usada para separar as duas. Quando colocou a terceira substância aqui dentro, o que aconteceu? A substância A se uniu à substância C e a substância B perdeu muito do que ela tinha de A. Observem que esse A maior aqui, ele quer indicar justamente, esse A maior aqui, ele quer indicar justamente que a substância A se uniu muito mais a C do que a B, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? A mistura A mais B está perdendo A para C. Então, a tendência é que a substância C, ela volte a ser pura. Consigamos separar essa substância B novamente. Há também a separação magnética, quando uma das substâncias é metálica e é de ferro, né? Então, a gente consegue usar um ímã para separar. O exemplo que foi dado é a mistura de lima de ferro com enxofre. Então, o ímã atrai a lima de ferro. Então, a gente vê aqui que a lima está toda na ponta do ímã e que o enxofre não contém mais nenhum vestígio de ferro. Então, esse tipo de separação é a separação magnética. Consigo usar o ímã para separar arroz do feijão? Não, porque o ímã não vai fazer efeito nenhum se você aproximar nem do arroz, tanto do arroz quanto do feijão. Quando a gente tem duas substâncias, né, e as substâncias da mistura são sólidos, então a gente pode fazer a cristalização fracionada. O que é isso? Usa-se um aquecedor, dissolve essa substância na líquida e aguarda realiza uma filtração e aguarda a evaporação. Eu vou deixar um link para vocês de um vídeo do Manual do Mundo, onde o iberetenório ele faz um processo de cristalização fracionada, fazendo uns cristalzinhos na casca do ovo. Vocês vão ver lá no vídeo que ele só deixa 24 horas. Então, os cristais eles só vão se grudar na casca do ovo porque ele esperou pouco. Mas se ele esperasse toda aquela água que estava lá evaporar, o que ia ficar no recipiente era somente cristais. O processo de destilação simples é quando a gente usa uma mudança de estado físico, certo? De uma substância. Então, vejamos,
no exemplo aqui, certo? A gente tem uma mistura de água e sal. Se aquece, quem vai evaporar primeiro? Quem vai subir primeiro e passar por esse tubo? Então, a gente consegue separar a substância, certo? Usando esse processo de destilação, certo? E esse processo é chamado de destilação simples, porque a gente tem uma substância líquida, uma substância sólida, então a gente consegue separar a líquida da sólida usando a mudança de estado físico. Lembrando que a gente já viu mudança de estado físico da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso, vaporização, condensação, liquefação. Então, revisem isso aí do caderno de vocês. Mas existe a destilação fracionada, que é quando a gente tem dois líquidos presentes e a gente ainda assim consegue destilar, porque por conta das informações, vamos dizer assim, de DNA dessas substâncias. Por exemplo, se a gente misturar água e álcool, a gente sabe que em um momento a gente vai conseguir ficar só com a água de volta, porque elas são substâncias que sofrem, que têm densidades diferentes, tem temperatura de fusão e ebulição diferentes. Então, por conta disso, a gente vai conseguir realizar essa destilação fracionada, mesmo com substâncias líquidas. Por hoje é só. Qualquer dúvida pode perguntar no PV. Minha orientação para essa semana é o seguinte: estudem, façam as anotações dos slides, façam resumo se acharem necessário, e aí semana que vem a gente vai fazer exercícios baseados no que a gente viu hoje, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, tá, pessoal? Tchauzinho!